Classificação de risco da Covid cai de grave para risco alto na ANREC e mais atividades são liberadas para voltar a funcionar na região. O governo do estado lançou o projeto Orla Segura, que beneficiará municípios catarinenses que exploram as atividades náuticas. Senado aprovou indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Covid-19, a crise do novo coronavírus parece atingir todos os universos e não seria diferente com o mundo animal. Eleições 2020. Na edição de hoje, uma reportagem especial que mostrará como surgem as fake news e como elas prejudicam as eleições. Presidente Bolsonaro visita laboratório do primeiro submarino nuclear brasileiro. E mais fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. A classificação de risco da Covid caiu de grave para risco alto na ANREC e mais atividades acabaram sendo liberadas para voltar a funcionar na região. Confira. Criciúma e os demais municípios da região carbonífera estão com a cor amarela na classificação de risco para o coronavírus, conforme mapa do governo do estado. A mudança mostra que a situação melhorou em relação à pandemia, o que possibilita flexibilizações em relação a percentuais de ocupação e abertura de alguns setores. Com a nova classificação, em Criciúma podem acontecer, por exemplo, aulas presenciais, eventos sociais, funcionamento de cinemas, teatros e museus, além de prova de roupas nas lojas e aumento da capacidade de ocupação em academias, hotéis e pousadas, shoppings e indústrias. No último boletim epidemiológico de Criciúma, eram 136 casos ativos da Covid-19 e 16 pessoas internadas em hospitais. Confira agora o que foi liberado para Criciúma. Para restaurantes, as mesas estão liberadas agora para ocupação de 10 pessoas. Eventos sociais estão liberados com ocupação máxima de 40%. Eventos na modalidade drive-in estão liberados. Hotéis e pousadas estão liberados para operar com capacidade de 80%. Atividades industriais, agroindustriais, indústrias de alimentos e indústrias de insumos de saúde podem voltar a trabalhar com 100% dos seus funcionários. No comércio está liberado para que clientes possam provar roupas e sapatos nos estabelecimentos, desde que sejam respeitadas as medidas de prevenção sanitária, como máscaras e álcool gel. Cinemas e teatros podem reabrir com 50% de sua ocupação. Bibliotecas estão liberadas, desde que atendam às medidas de prevenção sanitárias. Aulas do ensino infantil, fundamental e médio estão liberadas desde que se adequem ao Plancom, o plano de contingência do governo do estado. Faculdades podem voltar com as aulas de forma alternada e com 50% da sua capacidade. Atividades extracurriculares e reforço pedagógico estão liberados desde que se alinhem ao Plancom, o plano de contingência do governo do estado. Congressos, palestras e seminários estão liberados com capacidade de 40%. Igrejas podem operar com capacidade de 70%. Eventos esportivos estão liberados. Futebol recreativo liberado, porém as confraternizações antes e depois dos jogos estão proibidas. Para jogos de futebol de salão, estão proibidas a presença de público. Academias de ginástica podem funcionar com 70% das atividades. Museus podem operar com 1/3 da capacidade. Transporte público podem operar com 80% da capacidade. Casas noturnas, boates, pubs e casas de shows continuam com suas atividades proibidas. O governo do estado lançou na capital o projeto Orla Segura.
O programa irá beneficiar cidades que exploram atividades náuticas, assim como deixará mais seguro o tráfego aquático. O governador Carlos Moisés e o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Santur, Leandro Mané Ferrari, lançaram na Capitania dos Portos em Florianópolis o programa Orla Segura, de ordenamento náutico de Santa Catarina, e o estudo de viabilidade do selo Bandeira Azul. Os atos visam fortalecer e dar mais segurança ao turismo no estado. Hoje aqui na Capitania dos Portos, a importância dos atos se reveste nas pessoas. Tanto Orla Segura quanto o projeto Bandeira Azul são projetos que se complementam. Nós somos o estado mais azul do Brasil, nessa questão dos nossos balneários, das nossas praias ecologicamente sustentáveis. São projetos que envolvem a iniciativa privada, o governo do estado, e ao mesmo tempo o Orla Segura traz a segurança para o banhista e traz a segurança para as embarcações. Isso se completa fazendo com que Santa Catarina continue sendo um grande atrativo turístico, seja no turismo de mar ou de orla, e também faz parte do que o governo de Santa Catarina tem feito, que é fazer economias, colocar o dinheiro onde ele efetivamente deve estar. Esses valores, esses recursos para a sinalização das nossas praias, eles vêm trazer segurança, parceria com os municípios também, porque os municípios são extremamente importantes e nós entendemos que alguns municípios tinham dificuldade de encaminhar esses projetos, então nós vamos caminhar lado a lado com os municípios que têm balneários para que a gente complemente, junto com a Marinha do Brasil, com o projeto Bandeira Azul, com os municípios, com o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina e com a Santur, a várias mãos, um grande projeto de melhoria das condições de segurança e balneabilidade da nossa orla. O programa Orla Segura vai garantir mais segurança ao tráfego aquaviário e aos banhistas nas praias, com o balizamento nas áreas reservadas. Contempla ainda a compra dos equipamentos necessários, como boias, manilhas, sapatilhas, poitas, distorceres, cabos e placas de sinalização. O investimento do governo do estado será de R$1 milhão. De acordo com o presidente da Santur, serão beneficiados cerca de 25 municípios do litoral catarinense, com impactos diretos no segmento do turismo náutico. Bom, é um projeto de balizamento da orla no estado de Santa Catarina, o projeto Orla Segura, para que a gente aí possa regrar a nossa orla e fazer com que a salvaguarda da vida humana seja preservada, e que tanto os banhistas e as embarcações tenham aí o limite aonde podem chegar e circular. Então, um projeto que é pioneiro no Brasil, nunca um estado conseguiu fazer esse projeto e essa parceria com a Capitania dos Portos, com a Marinha do Brasil, para que a gente possa, de fato, fazer com que as nossas orlas comecem a ser olhadas com mais segurança. Nós precisamos aí, o turista vai vir, o turista está vindo. O setor náutico, Santa Catarina, aí, o primeiro polo náutico do Brasil em construção de embarcação esporte e recreio. Então a quantidade de embarcações vem crescendo a cada ano e precisamos regrar. Então esse projeto de ordenamento náutico ele começa aí com um balizamento e são várias etapas que a gente vai fazer ao longo dos anos. Cássio Marques é aprovado pelo Senado e assumirá a vaga no STF. O jurista é a primeira indicação de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Marques substituirá Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos como ministro. A sessão longa transcorreu em clima de cordialidade. O desembargador Cássio Nunes Marques foi submetido a perguntas polêmicas. Após a presidente da comissão, Simone Tebet, esclarecer as regras da sabatina, o sabatinado fez uma apresentação de cerca de 30 minutos. Falou sobre a infância no Piauí e fez um resumo da carreira. Em diversos momentos de sua fala, Marques destacou que a Constituição prevê a harmonia e a independência entre os três poderes. Falou ainda sobre a importância da defesa da democracia como o pilar fundamental da Carta Magna. Os limites constitucionais fixados para o âmbito de atuação dos poderes judiciário, legislativo e executivo denotam a própria estrutura do Estado. Vulnerados esses limites em razão de indevida ingerência de um poder em área de competência estrita de outro poder, configura-se, ao meu sentir, situação de inconstitucionalidade e, consequentemente, a depender do fato concreto, hipótese também de ilegalidade. O desembargador também falou sobre o combate à corrupção. O
combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país. Mas essa postura não deve se limitar e se concentrar neste ou naquele indivíduo, nesta ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas. A defesa da Constituição Federal oferece a segurança jurídica ao país. Isso contribui para o investimento, o emprego, as garantias individuais e sociais, a defesa do trabalhador, o desenvolvimento econômico. Muitos senadores questionaram o desembargador a respeito da visão dele sobre a condenação em segunda instância. Cássio Marques afirmou que a discussão sobre esse tema hoje cabe ao Congresso Nacional, onde tramitam muitas propostas sobre a execução de penas após a condenação por um órgão colegiado. Esse debate retornou ao Congresso após o STF retomar o entendimento que as prisões só devem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando se esgotarem todas as chances de recursos. Essa matéria está devolvida ao Congresso Nacional. Entendo que é o foro mais do que competente para traçar essas discussões, para convocar a sociedade, ouvir os clamores populares. Essa casa, sim, diferentemente da pergunta anterior, não entendo que o judiciário seja o foro adequado. Mas, para não me imiscuir absolutamente na atividade própria dessa casa, eu apenas me reporto a uma entrevista que eu proferi quando era vice-presidente do tribunal, a revista Consultor Jurídico, em um momento fotográfico, é importante que se diga isso, em que me indagaram qual era a minha posição em relação ao que já havia decidido o Supremo Tribunal Federal naquele momento, que era autorizando as prisões em segunda instância. E eu, apenas num comentário, numa revista especializada, disse naquele momento que era favorável àquela decisão do Supremo, que iria cumprir a decisão do Supremo, e apenas ponderei que, como a própria Constituição Federal exige que toda decisão seja fundamentada, e isso eventualmente pode servir de inspiração para o que for construído nesta casa. Ao ser questionado sobre a Operação Lava Jato, o indicado para ministro do STF respondeu que não tem nada contra nenhuma operação, principalmente quando é confirmada com a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário. Acho que não há um brasileiro, um membro do Ministério Público, um magistrado que não reconheça os méritos de qualquer operação no Brasil. Essas operações, elas são legitimadas porque ela tem a participação, inicialmente, do Ministério Público, do Poder Judiciário e depois da Polícia Judiciária dando cumprimento. Então, não há o que se falar em demérito a nenhuma operação que é fruto de uma construção de 3 pilares. O que acontece, pode acontecer em qualquer operação, em qualquer decisão, em qualquer esfera, se houver um determinado ato ou conduta, seja da autoridade policial, seja de algum membro do Ministério Público, ou seja de algum membro do Poder Judiciário, essas correções podem ser feitas. Nada é imutável. Então, tentando responder a pergunta de Vossa Excelência, eu pessoalmente não tenho nada contra. O senador Eduardo Girão, do Podemos, entregou um boneco representando um feto de 11 semanas de gestação ao desembargador e perguntou qual a posição dele em relação à legalização do aborto. Cássio Nunes disse que é a favor da vida. Eu entendo que o Poder Judiciário já muito provavelmente exauriu as hipóteses dentro dessa sociedade, só se eventualmente vier a acontecer algo que hoje é inimaginável. Alguma pandemia, algum problema, como aquele caso da encefalia provocada pelo mosquito, né? da Zika. Né? Algo nesse sentido que transformasse a sociedade, que provocasse tanto o Congresso Nacional quanto o Poder Judiciário para promover modificações desse sentido. No meu lado pessoal, e eu deixei bem claro na minha apresentação, eu sou um defensor do direito à vida. E tenho razões pessoais para isso. Cássio Marques foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga que era do ministro Celso de Mello, que se aposentou este mês. Além da sabatina no colegiado, a indicação de Marques precisava passar pelo plenário da Casa, onde era necessário obter ao menos 41 votos favoráveis dos 81 senadores. A seguir,
Covid-19 e a crise do novo coronavírus parece atingir todos os universos e não seria diferente com o mundo animal. O que os gatos têm a ver com o coronavírus? A crise da Covid-19 parece atingir todos os universos e não seria diferente com o mundo animal. Essa gatinha foi o primeiro animal brasileiro a testar positivo para o novo coronavírus. O caso foi descoberto em Cuiabá, no Mato Grosso. Ela não apresentou sintomas da Covid-19 e foi infectada pelos donos que estavam em isolamento social. O animal teve o diagnóstico confirmado por meio do teste de biologia molecular RT-PCR, que detecta a infecção pelo novo coronavírus. Um gato e um cachorro da mesma família também estão sendo avaliados e podem ter sido contaminados. O gato brasileiro não é o primeiro caso. Desde que a pandemia começou, já existem relatos de outros animais contaminados por SARS-CoV-2. Mas não é motivo para preocupação, porque ainda não existem evidências científicas de que os animais transmitam o coronavírus para humanos. Análises laboratoriais na China comprovaram que é possível a transmissão do vírus entre os felinos. No mundo foram registrados menos de 20 casos de Covid-19 entre cães e gatos. Para explicar um pouquinho do que acontece, né? Se você está doente, se você espirra no seu cachorro ou no seu gato, se você fica passando a mão nele, a tendência, se for testar, exatamente porque o vírus está ali, ele acaba fazendo como se fosse uma superfície, entra na boca, entra no nariz dele, e se for testar, vai acabar dando positivo. Mas esses testes vão ter que ser controlados de forma a ser um trabalho científico, que a gente fala, não, isso de fato está acontecendo. Hoje a gente ainda não tem. A Simone tem 2 gatos de estimação, o Caramelo e a Lizzie. Ela conta que não imaginava que os animais pudessem ser contaminados pela Covid-19. Eles não têm contato fora daqui, só vivem dentro. E então não tem por que limpar nem nada, porque não sai. Eles dormem comigo, circulam na casa toda, não usam máscara. Vamos continuar. Na casa da Simone, todos seguem saudáveis, mas os médicos veterinários recomendam aos tutores a diminuição na interação com os animais de estimação, caso seja comprovada a infecção em algum humano. Pode ser carreadores. Vamos pensar assim, tua roupa, se alguém espirrou, você espirrou na sua roupa, a roupa vai carregar o vírus da mesma forma que um cachorro e um gato. Então a preocupação que eu falo é mais nesse sentido deles estarem carreando o vírus. Em setembro, um estudo científico confirmou que cães e gatos podem ser contaminados pelo SARS-CoV-2. Mas, segundo a análise, eles são capazes de desenvolver uma resposta imune mais protetiva e forte, que pode, inclusive, auxiliar no desenvolvimento de uma vacina para humanos. Apesar disso, o médico veterinário Bruno Chipitelli dá dicas e orientações que os donos podem ter com os pets para evitar o contágio e a transmissão do novo coronavírus entre os animais. Hoje, vai passear na rua, gente, passeia só com seu bebezinho, porque o que eu indico é não se junte em praças que tem muitos animais, muitas pessoas, né? Continua passeando, mas vê um período isolado. Voltou para casa, sim, pode limpar a patinha dele, nunca com álcool gel, nunca com álcool gel. O máximo que você pode fazer, hoje a gente tem alguns shampoos próprios para cachorro que são neutros, que vai conseguir matar o vírus exatamente para a gente limpar a patinha dele, exatamente para a gente não deixar a sujidade da rua entrar na nossa casa. Fora isso, está tudo bem, vida normal, com algumas restrições, e se você tiver positivo, isolar um pouquinho, eu sei que vai ser triste, mas vai passar e daqui a pouco vocês estão juntos novamente. Eleições 2020. Na reportagem especial de hoje, saiba como são criadas as notícias falsas e os prejuízos que elas, as fake news, podem causar para a sociedade. Você certamente já ouviu aquela frase, não existe almoço grátis. Ela se enquadra muito bem quando nos referimos à desinformação,
Quem produz conteúdos falsos tem sempre, pelo menos, uma motivação, seja ideológica, política ou financeira. De acordo com o grupo britânico de pesquisa Índice Global de Desinformação, cerca de 20 mil sites que representam um risco de desinformação geram aproximadamente 235 milhões de dólares anualmente. O que a gente tem visto no Brasil é um crescimento muito grande no número de páginas que são criadas com o objetivo de monetizar conteúdos falsos, conteúdos fraudulentos, conteúdos que são fabricados com o objetivo de causar dano ou mesmo de atrair cliques, os chamados clickbaits, e monetizar essa audiência, abusando-se aí dos termos de uso de serviço das plataformas. Né? E também o uso de recursos públicos para amplificar conteúdo desinformativo relacionado aí de cunho político, de cunho político ideológico. Mas não são apenas os produtores de informações falsas que causam problemas. Quem compartilha desinformação acaba sendo um aliado da ilegalidade. Normalmente a gente olha muito para o produtor, mas a gente precisa entender que o público que recebe essas notícias, vê essa notícia e passa adiante, ele é corresponsável, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente tem um público que está muito dividido politicamente, ele está muito engajado politicamente, e esses produtores, eles estão explorando uma vulnerabilidade psicológica das pessoas que estão muito engajadas. Eles vendem isso para um público muito apaixonado pelas suas convicções políticas, que aceita isso muito acriticamente e passa adiante. E o resultado disso é que, de uma maneira muito rápida, como eu tenho um público que está muito militante, está muito apaixonado pelas suas convicções, isso chega muito rapidamente nas milhões de pessoas todos os dias. O compartilhamento costuma ocorrer por meio de memes, áudios, vídeos e pelas chamadas peças de registros, usadas mais recentemente sem contexto ou de forma adulterada para fazer uma informação falsa parecer verdadeira. Por exemplo, Covid não mata. Essa é uma tese que está sendo muito difundida e eu instancio ela, eu exemplifico ela com vídeos de registro. Por exemplo, gente abrindo caixão, está cheio de pedra, gente abrindo caixão que está vazio, gente dizendo que recebeu uma ordem do governador para adulterar o número de mortes. Então você vê esses registros de evidências que confirmariam essa tese, e isso te persuade, né? Esse tipo de conteúdo, ele pode efetivamente causar um dano irreversível. Então é fundamental que as pessoas também tenham consciência de que repassar esse conteúdo adiante está colocando a sua família em risco, está colocando os seus amigos em risco e está causando um dano coletivo que poderia ser evitado se você tivesse um pouco mais de critério e um pouco mais de bom senso em ler e apagar aquela mensagem e, de preferência, contestar quem lhe enviou e dizer, olha, isso que você está enviando causa dano. A seguir, presidente Bolsonaro visitou o laboratório do primeiro submarino nuclear brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro visitou as instalações do Laboratório de Geração de Energia Núcleo-Elétrica do Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, na cidade de Iperó, bem no interior paulista, onde é desenvolvido o Programa Nuclear da Marinha. O presidente foi ao Centro Tecnológico da Marinha, na cidade de Iperó, no interior paulista. Antes de começar a cerimônia, Jair Bolsonaro plantou uma árvore. No centro da Marinha foi dada a largada para a montagem do primeiro reator nuclear, que faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Força Naval e a Defesa do país. Neste programa, além do submarino nuclear,
que terá maior velocidade e capacidade de navegação sem precisar de reabastecimento de oxigênio, serão construídos 4 submarinos convencionais. O Brasil vai passar a ser o 5º país do mundo a dominar a tecnologia de submarinos nucleares, que até agora apenas os Estados Unidos, Rússia, China e França possuem. O almirante Ilques Barbosa fez questão de destacar que a energia nuclear pode ser usada em vários setores, alguns que muitas pessoas nem imaginavam. Na área da alimentação, nós podemos transformar alimentos que têm uma validade em determinado período de tempo para uma validade muito maior. O que significa isso? Assegurar a segurança alimentar para um país que cada vez mais certamente está caminhando para atender essa área da nossa sociedade. Na saída, o presidente voltou a ser questionado sobre a vacina chinesa Coronavac. E depois de relembrar que, antes de mais nada, qualquer medicamento precisa de autorização da Anvisa, Jair Bolsonaro não deixou dúvida sobre o assunto. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Eu acho que a população já está, por demais, inalada com discursos de terrorismo, desde o começo da pandemia. Chega, os números têm apontado que a pandemia está indo embora. A próxima parada do presidente foi na vizinha cidade de Campinas. Ali foi inaugurada oficialmente a primeira estação do projeto Sirius. Ao lado do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, Bolsonaro ouviu explicações sobre como funciona um acelerador de partículas. Ele permite, entre outras coisas, a visualização de materiais a níveis atômicos. Pode ser eficiente, inclusive, para os pesquisadores descobrirem, por exemplo, tudo o que acontece dentro de um coronavírus da família que está provocando a atual pandemia. A gente consegue ver os detalhes dessas proteínas que são importantes para a função do vírus, para o ciclo de vida do vírus, Então, se a gente conseguir interromper as funções dessas proteínas, possivelmente a gente consegue interromper a infecção e o desenvolvimento da doença também. E vai bem além. Uma luz síncrotron, como a que está sendo gerada no projeto Sirius, poderá ser utilizada em qualquer material. O destaque, por enquanto, será para o setor de energia e o desenvolvimento de novos medicamentos, além da descoberta de métodos mais eficientes de combate ao câncer e ao Alzheimer. Mas o Sirius, que tem o nome da lua mais brilhante vista aqui na Terra, vai longe. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina e no Brasil. Segunda-feira, governador Carlos Moisés vistoriou obras de manutenção das pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. Hoje aqui a gente vem inspecionar essa obra que está com 70%, 75% da sua execução concluída. Nós temos 6 pontos críticos, especialmente no que diz respeito ao segundo contrato, que é um contrato emergencial, que nós tivemos que fazer, haja vista o indicativo de risco que corriam as estruturas, oferecendo até o iminente fechamento, possibilitando o iminente fechamento da ponte se nós não fizéssemos a intervenção. Tigre apresentou mais um reforço. Nixon é o novo meio atacante carvoeiro. Tem pouco tempo que eu cheguei, tem uma semana, nessa minha chegada. Acabou tendo uma troca de treinador e o Itamar chegou e me deu a total confiança de poder estar treinando para poder ajudar o grupo. Terça-feira, Brasil inaugura uma das maiores plantas de biogás do mundo. Quando falo que eu sou benquisto pelo pessoal do campo, o pessoal do agronegócio, o nosso ministério, como presente aqui o Ricardo Salles, o meio ambiente, é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês. Covid-19.
prioridade será de vacina em fase mais avançada, diz governo federal. Nós instituímos uma consultoria sanitária composta pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo Hospital Sírio-Libanês e pelo Hospital Israelita Albert Einstein, e eles estão estabelecendo os protocolos e os procedimentos de segurança para as eleições, inclusive a lista dos equipamentos de segurança com as respectivas especificações. Quarta-feira, governador Carlos Moisés participou de reunião que envolveu o ministro da Saúde e demais governadores do país para tratar da vacina contra o coronavírus. É uma reunião importante para alinhar com o Ministério da Saúde as providências que cada ente deve tomar para receber esse recurso da vacina contra a Covid-19, para a imunização da nossa população. Recursos esses que devem estar disponíveis após os testes a partir de janeiro de 2021. E destacamos ali a importância da participação não só dos estados, como também de todos os municípios do Brasil. Atendimentos individuais e prioritários voltam a ser realizados de forma presencial na rede municipal de ensino. Hoje nós estamos, a região carbonífera, ela está na região de risco grave, no nível alaranjado. Desta forma, a única atividade que nós podemos iniciar presencialmente são atividades individuais. Quinta-feira, Senado Federal aprova a indicação de Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. Algumas circunstâncias foram consideradas para que fosse feito dessa maneira. A primeira delas é a situação atípica que vivemos da pandemia e a não regularidade dos trabalhos do Senado da República, assim como a Câmara dos Deputados. A segunda é a questão que envolve as eleições. Pela primeira vez, o governador falou sobre o processo de impeachment dos respiradores artificiais. É uma surpresa porque mais ou menos se repete o que a gente já presenciou em outras ocasiões. Nós sabemos que não há justa causa e é importante que se destaque isso, né? Tanto nesse processo do aumento dos procuradores, que se baseia em impeachment, quanto no segundo processo de impeachment, não há justa causa para afastar nem governador nem vice-governadora. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, no finalzinho da manhã, com mais uma edição do Boletim Primavera. Para você, uma boa noite, um bom final de semana e até lá, se Deus assim permitir.